aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele diz isso, negue-se a si mesmo, é porque frente a frente com Cristo, ele revela a nós quem nós somos e o que nós precisamos mudar. Negue-se a si mesmo, negue o seu eu, negue a sua própria vontade carnal para desejar aquilo que é do alto, aquilo que é do reino. Se não for neste lugar, em qual lugar? Porque foi este lugar que o Senhor um dia disse: eu colocarei o meu nome sobre este lugar, evidência, porque eu sou uma pedra de socorro. O Senhor é a tua pedra de socorro. Os cristãos do primeiro século, eles ansiavam morrer. Por quê? Esse é o nosso anseio. Essa é a nossa expectativa. E aí a gente precisa pensar pelo que estamos vivendo. A hora é chegada. É tempo de desconstruir para reconstruir. Profetizamos que nessa cidade serão gerados filhos com corações de servos e servos com coração de filhos dispostos a se arrepender, amar, perdoar e pedir perdão. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, porque fomos libertos. Conversado, refletido sobre a volta de Jesus. E já estamos vivendo, os sinais do fim dos tempos. Na última ministração de Dedé aqui, ele falou acerca disso, desses sinais. E naquele momento o Senhor me trouxe algo acerca de estar dando continuidade daquilo que ele já falou, acerca dos sinais da volta de Jesus. E eu coloquei aqui alguns sinais só para a gente estar relembrando, para que você se sinta no contexto acerca desses sinais, desse alerta sobre a volta de Jesus. E a gente tem visto, nação contra nação, fome, terremotos, em vários lugares, traição, ódio, perseguição, por causa do Evangelho de Cristo, falsos profetas, o amor de muitos esfriando devido ao aumento da maldade, da iniquidade, do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E eu queria estar trazendo assim um pequeno testemunho, uma reflexão acerca de uma experiência que eu tive com o Senhor, nova convertida, mas eu fiquei maravilhada quando eu encontrei o sonho que eu tive, que o Senhor me deu na Bíblia. E eu queria pedir para você abrir Mateus capítulo 24, versículo 29 e o 30. Nesse tempo eu ainda não tinha lido a Bíblia, eu ainda não conhecia a palavra. Foi assim um tempo que eu estava iniciando a minha vida com Jesus. Capítulo 24, Mateus 24, versículo 29 e 30. E naquele tempo, quando eu tive esse sonho que eu vou estar contando para vocês, eu estava caminhando, iniciando a minha caminhada com Jesus. Era meus primeiros contatos com o Espírito Santo. E eu tive uma experiência linda e eu fiquei maravilhada. E eu fiquei assim, eita, Deus falou comigo. Mas mais ainda eu fiquei quando eu descobri que estava na palavra. Aí eu tive a certeza que aquele sonho realmente foi o Senhor que me deu. Eu creio que eu não fiz, eu acho que nem 5% daquilo que o Senhor já me pediu, daquilo que o Senhor já disse que conta comigo. Já pensou? O Senhor lhe pedir algo, Deus, lhe pedir algo, e Ele voltar, e você olhar para Ele e dizer, rapaz, já chegou o grande dia, já aconteceu, Ele já voltou. Para mim,
se ele voltar sem eu cumprir aquilo que ele me pediu, será uma decepção para mim mesmo. Eu, como pessoa, eu não ter cumprido aquilo que ele pediu. Isso não quer dizer que eu não vou com ele. Amém? Mas ele conta comigo e com você para levar esse evangelho a toda criatura. Porque a palavra dele diz, eu já li aqui, que o evangelho será pregado em todas as nações. E aí sim será a volta dele. Então ele conta conosco para ir com a igreja dele, ir e pregar o evangelho e apressar a vinda do Senhor. Amém? Era isso que eu queria compartilhar dessa minha experiência com o Senhor. E aí, minha gente, eu comecei a ter cada dia mais experiências. E eu dizia assim, Senhor, eu não quero ter dúvida que é o Senhor que está falando comigo. Sempre que for o Senhor, me dá um sinal de algo espiritual para me ter certeza que é o Senhor falando comigo. E nesse dia, eu estava coordenadora de uma escola. Nicole não está aqui hoje, mas ela sabe onde é o lugar. Em Papagaio de Cima, e eu saí, pastor André, com muita pressa nesse dia, com a Bíblia na mão, não consegui nem trabalhar. Juntei as meninas na cozinha e comecei a pregar o evangelho e falar do sonho e dizer que Jesus estava voltando. E sei que uma estava afastada da igreja, disse, eu vou voltar. Eu estou afastada, mas eu vou voltar. E outra entregou a vida para Jesus naquela hora. Uma me pediu uma Bíblia e eu levei. Sei que foi um mover assim de umas 4 mulheres que estavam ali naquele momento trabalhando comigo. E elas puderam sentir que Deus estava falando com elas naquele momento. Amém? Então, o dia e a hora, eu e você não sabemos. O pastor já ministrou aqui. E eu não vou me ater mais a isso, mas que nós venhamos estar apercebidos quanto o dia e a hora da vinda do Senhor. Que nós venhamos estar prontos e preparados. Amém? Quero pedir para vocês abrir Mateus 25, adiante um pouquinho, vira a folha aí. Mateus 25. A parábola das 10 virgens, que vai do 1 ao 13. Mateus 25. Mateus capítulo 25, a partir do 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora.
E eu quero trazer algo aqui que o Senhor foi ministrando ao meu coração acerca da meditação dessa parábola. Sei que é um texto muito conhecido, onde vocês já refletiram bastante dele. Mas o Senhor, Ele sempre tem algo a acrescentar, amém? Ele sempre tem algo novo para estar nos ensinando acerca da sua palavra. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que o noivo vem buscar a noiva e não as amigas da noiva. Ele vem buscar a noiva e não as amigas da noiva. Veja que a noiva ela não aparece na parábola, mas Jesus conhece a noiva. Todo aquele que confessa a Jesus de todo o coração, que Jesus é o Salvador da sua vida, é noiva. Mas continue prestando atenção, porque só é noiva quem tem compromisso com Jesus. Repita aí comigo. Só é noiva quem tem compromisso com Jesus. Veja que entre a noiva e o noivo, durante o namoro e o noivado, existe um compromisso. Não é assim? Até chegar o dia do casamento, ali você tem um compromisso. E esse compromisso não é apenas conhecer a palavra, mas colocar em prática. E quem não tem compromisso com a palavra, a qualquer momento pode ser seduzido pelo pecado. Por quê? Porque não tem base, não tem palavra. As virgens loucas, elas estavam assim, desapercebidas. E eu vou estar trazendo aqui Gálatas 5, 19 ao 21, não precisa você abrir. Mas está desapercebido quanto à volta de Jesus, está distraído, está distante da presença dele. E algumas coisas que eu vou citar aqui em Gálatas 5, 19, 21, vai bater de frente com você, vai confrontar se você é noiva ou se você está distante da presença de Jesus. E Gálatas 5, 19 ao 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu quero chamar a atenção dos jovens aqui um pouquinho, que vocês jovens não troquem uma vida eterna por um momento de prazer. E dentro de inveja, nunca deseje o que não é seu. Mentir. Escolha sempre andar com a verdade. Jamais pense em tirar a vida de ninguém, por mais que essa pessoa tenha lhe prejudicado. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Aí você pode dizer assim, mas ninguém está pensando aqui em matar ninguém. Né? Irmãos, ó, enquanto a gente estiver aqui, a gente está sujeito a muita coisa. Né? A Bíblia nos ensina a não nos irar, né? E se irar, não pequeis. Vamos ver o que diz lá em Joel, capítulo 2. Essa parábola, né, das 10 virgens foi um texto assim profético, um texto que acerca de algo que vai acontecer. E aqui, né, a gente refletiu um pouco sobre a vinda, né, sobre estar preparado, sobre estar pronto para essa vinda, para esse grande dia. E tudo isso já tinha sido predito, né, pelo profeta Joel, lá no capítulo 2. E a gente vai começar a ler aí um pouquinho do começo mesmo. E ele fala
sobre o dia do Senhor, né? Esse grande dia se aproxima. Então veja, antes da vinda de Jesus, o profeta já tinha dito, já tinha escrito esse texto, né, na Bíblia, sobre esse grande dia. E a partir do 2 diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, assim como a luz da aurora. Se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Verso 3. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado. Nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos. Como cavalaria atacam galopando, com um barulho assemelhante ao de carros. Saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem, angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns os outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dados sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem. As estrelas param de brilhar, o sol levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Eu quero pedir o louvor que venha para cá, que você possa refletir como será grande esse dia do Senhor. Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Aleluias. E em seguida, no verso 12, vem aí um chamado para todos nós. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. É dessa forma que o Senhor, Ele quer eu e você na posição. Ele quer eu e você assim, esperando por Ele. Com jejum, lamento e pranto. Jejum, lamento e pranto. Você tem parado para refletir o que significa essa palavra pranto? Chorar, eu tenho chorado, mas prantear é mais do que chorar. É chorar de arrependimento. É chorar, dizer: Senhor, eis-me aqui. Conte comigo. E o verso 13 diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Que essa palavra possa ir de encontro ao meu e ao seu coração. Que a nossa oração seja a seguinte: Senhor, o que eu preciso tirar da velha criatura? Há alguma coisa em mim, Senhor, que não te agrada?
Eu desejo, Senhor, a cada dia ser parecida contigo. Se existe, Senhor, algo em mim que não está de acordo com a tua vontade para a minha vida, mostra-me, Senhor, me constrange, que eu possa estar me arrependendo, que eu possa estar me voltando de todo o meu coração para ti, Senhor. E teve um dia que eu orei ao Senhor e eu perguntei exatamente isso. Senhor, existe alguma coisa em mim do meu passado que precisa ser tirado, que ainda não está de acordo com a tua vontade? E o Senhor me respondeu. E o Senhor me mostrou o que exatamente ainda estava impregnado em mim do meu passado. E só quando eu tirei, foi que eu fui realmente curada daquela situação, daquele passado. Eu precisei me arrepender daquilo que ainda estava em mim. Eis que cedo venho. Se a segunda vinda de Jesus for agora, não será surpresa para quem tem azeite de reserva, para quem tiver na unção do Espírito Santo, para quem prepara a igreja é o Espírito Santo. Mas infelizmente tem muita gente dormindo na fé, sem compromisso com o Espírito Santo. Não é possível você saber de todas as informações da volta de Jesus e acabar sendo pego de surpresa. Ainda dá tempo de ter uma vida no altar de Deus. As loucas tinham as informações, como já falei, mas não se posicionaram. A qualquer momento, o noivo vem. A qualquer momento, Jesus está voltando. E há uma grande diferença entre a informação e a prática. Tem gente que tem a informação da palavra e não a coloca em prática. Mas que eu e você possamos estar preparados para esse grande dia, para receber o nosso amado, o nosso Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes o que acabou de ser ministrado pode até soar para você, para mim, como algo repetitivo. Mas eu não sei se você já observou quantas vezes, quando o nosso caráter estava sendo formado, quando nós estávamos passando da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, o nosso pai, a nossa mãe, repetiu as mesmas palavras, nos exortou da mesma forma, nos deu os mesmos conselhos. E com isso eu entendo que isso é um Deus que tem zelo pelas nossas vidas, que está trazendo à nossa memória os seus conselhos, a sua exortação, como fala na sua palavra. Eu queria rapidamente compartilhar aqui com vocês. E uma coisa que me chama a atenção em muitas palavras que estão na Bíblia é que a gente quer usar muitas vezes, pastor André, essa palavra para pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor, para as pessoas que a Bíblia chama de ímpios, para aqueles que a gente chama que ainda não são cristãos, crentes, evangélicos, como você queira. Mas é interessante que a maioria das exortações da Bíblia vem para um povo que Deus levanta, por exemplo, Jeremias, para dizer que se o enviasse como profeta a nações de línguas estranhas, eles o ouviriam. Mas ele está sendo enviado a um povo de dura cerviz, ou seja, um povo de coração endurecido. Aí rapidinho aqui para você,
No livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 11, diz assim: e dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Aí mais à frente, no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Você sabe quem é a casa de Israel? Você é a casa de Israel. A partir do momento que você disse: Jesus, eu hoje te recebo, eu te aceito como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Porque sabe o que é comum? Sabe o que é normal? A gente querer o Salvador, mas muitas vezes dispensar o Senhor. A gente se lembrar de Jesus quando é para Ele nos favorecer. A gente lembrar de Jesus quando é para termos os nossos direitos, mas se esquecer que também com Ele nós temos os nossos deveres. Assim como cidadão da terra temos direitos e deveres, como cidadão dos céus é da mesma forma. Aí o conselho dele é esse: buscai e vivei. Lá no 14 do mesmo capítulo 5 ele diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Mais uma vez Deus está nos exortando como seu povo. Mais uma vez Deus está falando. Mais uma vez os sinais estão sendo trazidos à nossa memória. E sabe por que isso? Porque amanhã a maioria de nós não se lembra do que foi ministrado hoje. Alguém concorda comigo? Infelizmente é assim. Fosse pro conteúdo fulano, fui. E aí, rapaz, que bênção. Mas qual foi a palavra que foi ministrada? Eita, rapaz, agora tu me pegasse. E como é que um culto desse foi uma bênção? Se você não lembra nem qual foi a palavra que foi ministrada. Amém? Não dá para dar muito glória a Deus não, né? Não dá para vibrar, não dá para se alegrar. Mas o Senhor está nos confrontando. Sabe por que eu louvo a Deus, pastor, de hoje estar fazendo parte desse ministério? É porque aqui nós pregamos o que Jesus nos entrega. Nós aqui não estamos para massagear ego de ninguém. Nós aqui não estamos para compactuar com o eu de ninguém. Nós aqui nos guiamos por essa cartilha que se chama Bíblia Sagrada. Nós aqui pregamos que ou você, no que for possível a você busque a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, ou então você ficará como as 5 virgens loucas. Senhor, Senhor, Senhor. Aí sabe o que é que ele vai dizer? Ah, filho, quantas oportunidades eu lhe dei. Quantas vezes eu repeti através dos meus filhos a mesma palavra que você até disse assim, de novo isso. Sabe qual é um dos atributos do Senhor? Longanimidade. Sabe o que significa isso? Ele é paciente. Ele dá tempo. Ele dá oportunidades. Mas um dia a porta da salvação vai se fechar. E eu acredito que nenhum de nós poderá dizer a Ele que Ele foi injusto, porque Ele também nos exorta através de Ezequiel dizendo isso. Quando disseram a Ele, não é justo o caminho do Senhor, Ele perguntou, não é injusto o vosso caminho? Fica essa reflexão para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia. E a gente encerra esse momento. Eu encerro esse momento com o meu coração aflito diante de algumas situações. Os nossos filhos, seus filhos que têm 8, 9, 10 anos, eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam adorar. Porque algumas pessoas podem dizer, mas eles não conhecem, eles não entendem. Entrega um celular a ele, que ele sabe indo e voltando o que fazer, onde acessar e tudo mais. Por que ele não entende? Sentar, louvar, adorar e ouvir a palavra. Sabe? Jesus está voltando. E ele mesmo fala que o dia ninguém sabe, mas que ele virá igual um ladrão. Só que ele virá igual um ladrão para os desavisados, para a igreja, a noiva não. Para a noiva não. Então foi isso que foi ministrado mais uma vez. Não se preocupe não, que você vai ouvir isso muito mais. Até que ele venha. Até que ele venha. Porque ele vem buscar a sua noiva. E a noiva estará preparada, limpa e adornada. Ele não pegará a noiva de surpresa. Ele não pegará a noiva de surpresa. E eu quero deixar um aviso para você antes da gente terminar. Como foi falado lá em Joel, versículo 13. Para que Deus possa interromper, parar, para que Deus possa cessar a possível desgraça ou a desgraça que está para recair em nossas vidas, nós precisamos estar nele, nos arrepender. Nos arrepender. Por isso eu falo para você, se a gente não se arrepender, se a gente não entrar na linha, nós vamos estar por nossa conta em risco. Amém? Se a gente não se atentar para essas palavras, nós vamos estar por nossa conta em risco. Porque a desgraça virá. A desgraça virá. E por livre e espontânea escolha, nós vamos ter que passar por ela. Não adianta só, às vezes, dizer assim: Deus, me abençoa, abençoa meu dia, minha casa, meu casamento. Não faça por onde não, para você ver. Não faça não, por onde não. Não esteja aos pés daquele que te salvou. Não esteja, que você vai ver como sobreviverá o dia de amanhã. A gente sabe que o dia mal vem. Precisamos estar prontos e preparados para ele. Mas a palavra diz que se nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes, quer dizer que não são palavras vazias, não é da boca para fora, é estar nele, se arrepender. Ele pode muito bem mudar o curso daquele que vai te fazer um mal. Ele pode muito bem livrar você que está indo para uma tragédia. Ele pode livrar você. Por que não? Ele pode sim. Ele pode. Precisamos estar nele, para que tudo não recaia e não fique sobre nossa conta em risco. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem liberado essa noite. Sim, Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós possamos estar, Senhor, sempre com a mente aberta para ouvir as tuas palavras. Nos direciona, nos guarda e nos protege. Nos leva para casa, Senhor, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Guarda as nossas famílias. Protege, Senhor, os nossos lares, os nossos jovens e nossos filhos. Vem sobre as famílias, vem sobre a base, vem sobre o casamento. Guarda e protege em nome do Senhor Jesus.
Não deixe que o inimigo venha se manifestar para os nossos jovens, para os nossos filhos, nas escolas, de forma sorrateira. Tudo que estiver escondido, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha à tona. Tudo que o inimigo está fazendo às espreitas com os nossos filhos e com os nossos jovens, que venham à tona, para a igreja abrir a boca, para a igreja brigar e para a igreja bater de frente com o inimigo. Não contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades, contra todas as coisas que estão acontecendo, que estão movendo, que está fazendo com que os nossos filhos se desviem da tua graça, do teu caminho. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Vem e faz o teu jeito, da tua maneira. Que essa palavra possa encontrar um terreno fértil em nossos corações e que ela possa frutificar, dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Sim, Senhor, que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia recaia sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos, familiares e sobre a nossa posteridade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele diz isso, negue-se a si mesmo, é porque frente a frente com Cristo, ele revela a nós quem nós somos e o que nós precisamos mudar. Negue-se a si mesmo, negue o seu eu, negue a sua própria vontade carnal para desejar aquilo que é do alto, aquilo que é do reino. Se não for neste lugar, em qual lugar? Porque foi este lugar que o Senhor um dia disse: eu colocarei o meu nome sobre este lugar, evidência, porque eu sou uma pedra de socorro. O Senhor é a tua pedra de socorro. Os cristãos do primeiro século, eles ansiavam morrer. Por quê? Esse é o nosso anseio. Essa é a nossa expectativa. E aí a gente precisa pensar pelo que estamos vivendo. A hora é chegada. É tempo de desconstruir para reconstruir. Profetizamos que nessa cidade serão gerados filhos com corações de servos e servos com coração de filhos dispostos a se arrepender, amar, perdoar e pedir perdão. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, porque fomos libertos.